Olá, prontos? Preparados para encarar a realidade espiritual de Cristo de frente? Neste caso, deixe-me começar este ano de 2023 te fazendo uma pergunta um tanto interessante para fazer você refletir. Você tem seguido a Deus ou o diabo? Uma pergunta simples e direta. Você é servo do Deus Altíssimo ou do diabo? Se a sua resposta for de Deus, então eu sinto muito te informar que você é devoto do diabo, pois o Deus descrito nas Escrituras é o próprio diabo. Quer que eu prove? Você se escandalizou? Mas é claro que eu vou provar que o Deus bíblico é o próprio diabo, descrito entre as linhas das Escrituras. Veja por você mesmo o que consta no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Disse-lhe Jesus: vós pertenceis ao vosso pai, que é o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio. Bom, vamos por partes. Disse Jesus que o nosso pai é o diabo e que nós queremos realizar os desejos do nosso pai e que o nosso pai foi assassino desde o princípio. Bom, para saber exatamente quem é o diabo, basta saber quem foi assassino desde o princípio. Diz as Escrituras no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que o Senhor é quem tira a vida e é Ele quem a dá. Sim, foi o Senhor que enviou o dilúvio, foi o Senhor que destruiu Sodoma. Sim, no livro de Apocalipse, será o Senhor que estará exatamente exterminando os seres humanos de sobre a face da terra, do princípio ao fim. Quem dá a vida é Deus e quem tira a vida é Deus. Por isso, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor Deus, faço todas estas coisas. Não existe um poder do mal à parte de Deus. É Deus quem faz o bem e Deus quem faz o mal. É Deus quem dá a vida e é Deus quem a tira. Em outras palavras, o Deus descrito nas Escrituras é o próprio diabo. Você não aceita esta verdade? Quer que eu te ajude a compreender este mistério? Mas é óbvio que eu te ajudarei. Veja o que consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Disse Paulo: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. O ministério que trouxe a morte foi a lei de Moisés. Por isso, disse Jesus: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Ou seja, vocês pertencem à lei de Moisés e quereis realizar os desejos do vosso pai, que é a lei. A lei foi assassina desde o princípio. Sim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Desde o princípio, é a letra, que é a lei, que tem matado. E disse Jesus que o nosso pai é o diabo e que ele tem sido assassino desde o princípio. Em outras palavras, o nosso Deus é exatamente a lei de Moisés, ao qual os seres humanos têm obedecido desde o princípio da criação. Esse Deus tirano, que mata exatamente todos aqueles que não lhe amam. É uma farsa. Esse não é o Deus verdadeiro. O Deus bíblico é um Deus descrito segundo a mentalidade da carne. Preste atenção, meu amigo. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 10, encontra-se o seguinte registro: houve batalha no céu e foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente lá do Éden, chamado Diabo e Satanás. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: foi expulso o acusador de nossos irmãos, o qual os acusava de dia e de noite. Esta grande serpente lá do Éden, o dragão de Apocalipse, é o acusador que foi expulso. Veja quem é este acusador. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45, Jesus nos dá a resposta: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa confiança. Moisés é a serpente do Éden, que é a lei, que também se encontra exatamente no livro de Apocalipse. Pois a mesma lei que se encontra lá no princípio das Escrituras é a mesma lei que está nos acusando no livro de Apocalipse. A lei de Moisés é o próprio diabo, que é o Deus descrito segundo a visão da carne.
Você consegue compreender este mistério, meu querido amigo? Por isso disse Jesus, repito, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Todos os seres humanos sempre quiseram cumprir a lei de Moisés, ou seja, cumprir os desejos exatamente da carne. E ele foi assassino desde o princípio. Sim, a lei de Moisés foi assassina desde o princípio. Este Deus das Escrituras é o diabo que você tem seguido até os dias de hoje. Prova disto é que no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, disse Paulo: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Sim, os seres humanos acreditaram num Deus que é o próprio diabo, um Deus assassino, um Deus justamente contrário a toda a lógica espiritual. Prova disso é que Jesus afirmou no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 46. Disse Jesus: ouvistes o que foi dito através de Moisés, através da lei: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Pois se amares os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os pecadores também o mesmo? Sim, mas o Deus bíblico sempre odiou todos os pecadores e matou todos os seus inimigos. Porque aquele Deus não é o Deus verdadeiro, senão o diabo descrito através da mentalidade da carne de Moisés. Sim, meu amigo, preste atenção. Na lei de Moisés, os pecadores deveriam ser assassinados. A lei, sim, o diabo matou desde o princípio. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Desde o começo, lá no Éden, sim, estava Deus já tirando a vida, exatamente dos seres humanos. Condenando exatamente os seres humanos à morte, à perdição. Mas no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 7, diz: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não se ira, não maltrata, não procura seus próprios interesses. Mas o Deus descrito por Moisés se irritava, se vingava, matava, com atos de crueldade, meu amigo, até mesmo crianças. Sim, diga-se de passagem, exatamente, todas as crianças, os primogênitos do Egito, foram mortos por Deus. Na ira de Deus, ele cometia atrocidades, pois o Deus descrito na lei de Moisés é o próprio diabo. O Deus descrito por Cristo é o verdadeiro Deus. Amor, bondade, não se ira. O oposto, disse Jesus: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Foi dito exatamente por Moisés. Por isso disse, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Até hoje as igrejas acreditam que haverá um julgamento por parte de Deus, porque elas acreditam exatamente no diabo de Moisés. No diabo descrito por Moisés é exatamente o Deus vivo que as igrejas adoram. Um assassino que não possui amor absolutamente por nenhum pecador. Veja por você mesmo o que consta no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículos 8 ao 9, para encerrar. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará com a manifestação da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Contudo, o poder e sinais e prodígios de mentira. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Disse o apóstolo Paulo, repito, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 ao 9. Então será revelado o iníquo, sim, o filho da perdição, a quem o Senhor Jesus desfará com a manifestação da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais, prodígios e mentira. E isto já aconteceu, não está para acontecer. Este iníquo era exatamente Moisés. A lei de Moisés foi desfeita, pois foi estabelecida a graça de Cristo em seu lugar. Com a manifestação do Espírito da graça de Cristo, foi desfeito exatamente o iníquo, o qual, segundo a eficácia de Satanás, o acusador, a lei, foi desfeita, pois com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, foi estabelecida a lei de Moisés, com vários poderes e milagres no deserto. Sim, foi estabelecida uma mentira, segundo a mentalidade da carne que é inimiga de Deus, conforme consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. E a lei de Moisés é exatamente a lei de mandamento carnal, estipulada pela mentalidade da carne que é inimiga de Deus. Como o diabo
é exatamente inimigo de Deus, podemos entender que foi estabelecido o reinado de Satanás nas Escrituras. Pois até hoje todo mundo acredita que Deus é um assassino vingativo, o qual estará condenando os pecadores a um eterno inferno sem fim. Sendo que se Deus agisse desta forma, ele estaria agindo como os pecadores, porque disse Jesus: se vocês amarem apenas os que vos amam, então vocês estarão agindo como os pecadores, que amam os que os amam. Se Deus estivesse salvando apenas os bons e condenando os maus, ele estaria agindo como os pecadores, ou seja, como o diabo, descrito por Moisés. Então, se você segue as Escrituras ao pé da letra, você tem adorado o diabo, não a Deus. Por isso as pessoas temem a Deus, porque os atributos do diabo foram agregados exatamente sobre a pessoa de Deus, um Deus amoroso, um Deus perfeito que veio justificar o pecador. Foi chamado exatamente de um diabo, pois o diabo de Deus é exatamente o diabo de Moisés, em quem todo mundo tem acreditado e servido até os dias de hoje. Por isso, comece esse ano de 2023 refletindo sobre o que você aprendeu nas Escrituras até aqui, pois o verdadeiro Deus espiritual não foi revelado na letra. Por isso é necessário nascer do Espírito para compreender exatamente quem é Deus, pois o verdadeiro Deus se encontra oculto aqui no reino dos céus, aguardando apenas o despertar do Espírito, meu amigo. Até o próximo vídeo.